A situação está caminhando, o Palmeiras entende que é preciso ter cautela, é preciso não colocar, digamos assim, os carros na frente dos bois, né? Por que que eu digo isso, André? Porque muita gente fala, não, o Palmeiras deveria já fazer um esforço para trazer o Gabigol agora e tal. O Palmeiras não deixou de fazer esse esforço para trazer o Gabigol agora. O Palmeiras está no caminho de tentar, quem sabe, contar com o Gabigol nessa janela de transferências. No entanto, André, para ter o Gabigol nessa janela de transferências, para negociar com o Flamengo, é preciso se acertar primeiro com o Gabigol. E foi isso que o Palmeiras fez nos últimos dias. Conversar com o staff do Gabigol, entender quais são as expectativas de plano de carreira do Gabigol, o que de fato faz com que os olhos do Gabigol brilhem. E a partir daí montou uma proposta e nós trouxemos ontem, na hora do almoço, em primeira mão, a informação de que o Palmeiras havia formalizado essa proposta. Depois de conversar, depois de entender, o Palmeiras formalizou essa proposta de pré-contrato. Sabedor, André, e aí eu passo a bola para você, evidentemente, sabedor de que não é nem mesmo uma decisão fácil para o Gabigol. Não é nem mesmo um momento simples para o Gabigol, tendo em vista que ele tem mais 6 meses de contrato com o Flamengo, que é o grande rival em termos de busca por títulos, não é o grande rival estadual, histórico, mas em termos de busca por títulos, nesse segundo semestre. Então, o Palmeiras adota cautela, está fazendo o possível para contratá-lo. Há um consenso dentro do clube de que ele encaixaria como uma luva nesse time, e quando eu falo consenso, estou falando de diretoria e comissão técnica. Então, há um alinhamento de que sim, é uma peça para o Super Mundial de 2025, que vai ser muito importante se chegar, e por isso o Palmeiras não quer correr o risco de perder essa peça, de forçar algo que faça com que a relação não fique tão boa, e está caminhando dessa forma. Então, está nas mãos do Gabigol. O Palmeiras fez a parte dele, esperando que o Gabigol aceite essa proposta, ou traga alguma alteração, se necessário for. Se isso caminhar de fato, aí o Palmeiras pode ser que dê um passo além para tentar trazer o Gabigol nessa janela, numa conversa com o Flamengo mais assertiva. Nesse momento, a conversa é só com o jogador para alinhar a expectativa e alinhar um projeto de carreira, André. Então, pelo que eu entendi, Fragoso, o interesse do Palmeiras no Gabigol, ele independe da troca, né? Assim, porque pelo que a gente tem visto, se a troca era a intenção de todas as partes, esqueceram de combinar com o Dudu. Porque parece que o Dudu não está muito interessado nessa troca, né? Então, pelo que nós entendemos, o interesse do Palmeiras no Gabigol independe da troca dar certo ou não. Ele é um interesse que, inclusive, provavelmente permanecerá, mesmo que ele não venha agora, porque tem a história da liberação, da grana que o Flamengo quer para poder liberar. O Flamengo quer uma compensação. Então, o que você tá me dizendo é, André, mesmo que não aceitem o Dudu, mesmo que agora não haja um acerto financeiro, pode ser que o Gabigol pinte de graça no final do ano, quando terminar o contrato dele com o Flamengo, é isso? É isso, e a ideia do Dudu, na verdade, a ideia envolvendo o Dudu, melhor dizendo, partiu do Flamengo, não partiu do Palmeiras. E aí vem o detalhe que eu vou explicar com um exemplo muito claro da informação que eu tive de bastidor. O Palmeiras não está fazendo um esforço nesse momento para se acertar com o Flamengo, como eu disse anteriormente. O esforço nesse momento é para se acertar com o Gabigol. Porque de nada vai adiantar se o Palmeiras colocar o Everton, Veiga e Estevão para o Flamengo e falar, me manda o Gabigol. E o Gabigol não aceitar o projeto do Palmeiras. Para trazer um exemplo esdrúxulo. Então, nesse momento, o Palmeiras busca se acertar com o Gabigol. A ideia envolvendo o Dudu, ela parte do Flamengo numa conversa absolutamente superficial. Literalmente numa conversa. Essa foi a informação que eu tive. Não é uma questão de, troca de e-mail, vamos montar uma reunião. Não, é uma conversa. E nessa conversa pintou a ideia que partiu do Flamengo. Como está o Dudu? O Dudu tem hoje um passe livre, digamos assim, para a gente conversar com ele, porque
Ele estava saindo para o Cruzeiro, continua nessa situação. E o Palmeiras disse: olha, eu não vou virar para você e dizer o seguinte, cara, beleza, leva o Dudu, eu pego. Não, eu primeiro preciso me acertar com o Gabigol. Agora, se você está me perguntando se o Dudu é imprescindível, se de modo algum eu vou trocar o Dudu, é impossível eu virar para você e falar que não depois do que aconteceu. O Palmeiras está disposto, se o Dudu quiser sair, assim como foi no episódio com o Cruzeiro, se o Dudu quiser sair, o Palmeiras aceita. Esse ponto, ele é absolutamente tranquilo para o Palmeiras. O É, Palmeiras entende que o jogador não quer ficar, André, o jogador forçou a barra para sair, e há uma compensação financeira que se justifique, que era o caso do Cruzeiro, na opinião do Palmeiras, estava bem pago, os 4 milhões de dólares pelo Dudu, para encerrar o vínculo e o contrato dele de 1 ano e meio que ainda tem pela frente, além de uma possível renovação automática a depender de metas batidas, pode virar 1 ano e meio, pode virar 2 anos e meio, o Palmeiras aceita. Mas, para passar de volta a bola para você, o Palmeiras falou nessa conversa, a informação que eu tive foi que foi o seguinte, cara, eu não vou virar para você e falar, vai lá e negocia com o cara, porque eu preciso me acertar com o Gabigol antes, senão você vai acertar as coisas com o cara, eu não acertei com o Gabigol, e aí? Então, o pé da conversa é esse. assim, eu acho que essa mensagem de que o Palmeiras não trata mais o Dudu como um cara imprescindível, ela ficou clara naquela entrevista da presidente Leila Pereira ao Sport TV, quando teve a história dele ir pro Cruzeiro e tal, quando ela falou categoricamente, eu espero que ele cumpra o que ele pediu pra gente, que foi ser liberado pra ir pro Cruzeiro. E aí ele voltou atrás, enfim. E tem um É, bastidor aí, né? qual bastidor? Tem um bastidor aí que é o seguinte: algumas pessoas no Palmeiras me disseram que o plano ele acabou, digamos que estava saindo melhor que a encomenda, porque Hum. não havia em momento algum a ideia de encerrar o ciclo do Dudu. Não havia isso no Palmeiras. Não havia essa ideia de encerrar o ciclo do Dudu. E aí o Dudu parte com a iniciativa de encerrar o seu ciclo, buscando o Cruzeiro e apresentando a proposta que o Cruzeiro tinha. E dizendo, ó, posso ir? E o Palmeiras falou, peraí, então quer dizer que a minha folha salarial vai ter uma brecha, não vou falar números aqui, mas todo mundo sabe, uma brecha enorme, e eu tô atrás de um cara que talvez justamente aquilo que seja o valor do salário do Dudu, ou algo próximo disso, vai encaixar perfeitamente. Eu vou encerrar o ciclo de um cara que tem 32 anos, um cara que está voltando de uma lesão muito séria de 10 meses, e nesse encerramento de ciclo eu ainda vou ganhar um dinheiro com isso, que eu não contava, e vou abrir essa brecha para esse cara que eu quero. Então, estava saindo melhor do que a encomenda. Por isso o Palmeiras, no momento em que a coisa andou, falou, ó, a palavra foi dada, espero que cumpra o que prometeu e tal, porque estava caindo como uma luva. Mas não era a ideia do Palmeiras encerrar o ciclo. É só uma informação de bastidor para mostrar como seria um encaixe, digamos assim, financeiro muito interessante para a atual gestão. E foi uma das coisas que eu questionei quando o Dudu vem se pronunciar. Quando ele vem a público depois que deu errado o negócio lá do Cruzeiro, ele explica bastante coisa, ele fala bastante coisa, que ficou balançado e tal, não sei o quê. Mas ele não fala que foi ele que procurou o Cruzeiro, que foi ele que pediu ao Palmeiras para negociá-lo, né? Então, mas enfim, eu tava lendo agora algumas notícias relacionadas a esse tema, e ontem você foi o cara que ditou o noticiário e toda a repercussão, porque você trouxe primeiro essa informação dessa proposta já, um negócio um pouco mais formalizado, né? Passando só da conversa, ó, o que a gente oferece então é isso aqui. Você tem interesse, a gente tem interesse, a gente já conversou, eu quero saber dos seus planos. Eu imagino que o Palmeiras tenha conversado bastante com o Gabigol em termos do que ele pensa pra vida dele, né? Pra carreira dele, se ele vai querer ser um artista da música ou da bola, enfim, né? Se ele aceita trabalhar na cartilha do Abel, deve ter falado tudo isso com ele. E aí chegaram e falaram, então é o seguinte, Gabigol, vamos passar para um outro nível, nós vamos te mandar já algum negocinho escrito para você dar uma olhada aí e a gente vai acertando, ok.
Você trouxe essa informação ontem. Só que ontem também eu fui ver na repercussão, o meu amigo Rodrigo Fragoso, que o Gabriel Barbosa, vulgo Gabigol, fez uma publicação neste que um dia foi Twitter e hoje é o X, falando, escrevendo, enfim, o famoso SRN, Saudações Rubro-Negras. Eu aqui posso olhar para essa publicação de duas formas. Eu posso olhar e falar assim: saudações rubro-negras, tô aqui, tamo junto, não vou pra lugar nenhum. Ou posso olhar, saudações rubro-negras, foi um grande prazer, foi maravilhoso, continuo com essa relação, sabe, de enorme respeito, mas tá acabando o ciclo. Você tem alguma informação sobre o motivo dessa publicação? O que você entende dessa publicação? Se é que ela tem algum significado ou se simplesmente ele estava lá com os amigos e resolveu colocar uma camisa do Corinthians, fazer uma publicação SRN, enfim, porque ele tem essas vontades e ele faz, não tem problema nenhum. Todo ser humano, né, tem vontades e vai lá e faz. O que é que você entendeu disso, ô Fragoso? Eu posso te trazer o que bateu no Palmeiras em relação a isso, conversando com duas pessoas especificamente. E quando eu perguntei, uma das pessoas falou assim: ele é jogador do Palmeiras já? Aí eu dei risada e falei assim: não, eu quero entender se de alguma vez. Não, cara, ele é jogador do Flamengo. Ele tá numa situação a gente entende que não é uma situação fácil. Então, não tem por que a gente se incomodar se ele fez um post com a camisa de treino do Flamengo usando algo para a torcida, ele tem uma história por lá. E aí uma outra pessoa, inclusive, falou assim, quando o Dudu estava partindo para o Cruzeiro, aqui dentro, apesar de não ser o desejo encerrar o ciclo dele, no momento em que se definiu, se apalavrou, como se costuma dizer, né, porque o Dudu não chegou a assinar, mas se apalavrou, a primeira coisa que nós começamos a preparar aqui foi exatamente o protocolo de despedida que faríamos, com homenagens, falando sobre a história dele. Por que agora que ele está negociando o fim de ciclo do Flamengo, ele não pode postar mais nada do Flamengo, ele não vai poder ser homenageado, ele não vai poder. Não tem problema nenhum. Ele é jogador do Flamengo e ele está num momento muito difícil e a gente está respeitando isso. Então, Então, bateu porque dessa maneira no Palmeiras, não bateu como um recado do tipo, desrespeitou nossa oferta, está desfazendo pouco da nossa proposta. Isso não bateu no Palmeiras, não, viu, André? tá. Não, eu não achei que pudesse ser por esse lado de, sabe, não gostei da oferta. Até porque nesse lado, os empresários do Gabigol, eles são muito bons, cara. Essa história de que ele recebeu uma proposta para renovar o contrato com 50% de aumento, me desculpa, tá? Mas isso aí tá bem esquisito. Mas enfim, ele tem o direito de querer ganhar, né, o tanto que ele acha que ele vale, não tem problema nenhum. Isso é um direito. O que incomodou foi um ano, né, André? Foi muito esquisito. A história não, a história não bate. A história não bate. Mas, isso aí é um outro problema. Vem a informação, acho que foi o Mauro César que publicou. O Mauro César é um cara bem informado de Flamengo e tal. De que ele deve ser relacionado pro próximo jogo do Flamengo. Que é uma informação também muito interessante. Muito interessante. Porque o Gabigol, ele é afastado para negociar essa saída com 5 jogos tendo sido realizados. Tendo espaço para fazer mais um, né? Ele não podia fazer o 7º, certo? 7 é o limite, ou 7 ainda pode. Acho que 7 ainda pode, certo? Acho que é isso. 7 ainda pode. 7. A galera me corrige aqui. A galera me corrige, mas assim, ele ainda tinha um de folga. E eu lembro aqui que a gente veio falar, e eu vim falar essa história, porque assim, teve um jogo na sequência, e eu falei na hora, bom, estão afastando ele, porque pode ser que não tenha o Pedro num jogo ali na frente, que precise dele mais, e aí você tem esse joguinho pra, né, como segurança. E teve um jogo que talvez ele fosse mais necessário, e ele não foi. O máximo de 7, né? 7 pode. Ele pode fazer mais 2 jogos ainda pelo Flamengo. E ele não foi pro jogo seguinte. Me surpreende ele ir agora. Então, eu não sei, a gente vai ter que aguardar os próximos passos, o Fragoso, porque essa sinalização de que ele vai ser relacionado, e eu ainda não vi isso de forma oficial, eu não vi que ele tá relacionado pro jogo, até porque o jogo do Flamengo, ele é só na quinta, né?
Ele é só na quinta. Deixa eu dar uma olhada aqui na tabela para ter certeza. Nós temos muitos jogos na quinta. O do E Flamengo é na quinta. enquanto você olha a tabela, André, você pode me interromper quando pintar aí. O Palmeiras, ele entende que tem um detalhe muito importante, porque muita gente diz o seguinte, né? Pô, mas o Palmeiras podia virar para o Flamengo já, se acerta logo com o Gabigol e fala, ô Flamengo, quanto você quer aí? Você quer, pô, 5 milha? Ah, a gente dá um jeito aqui no fluxo de caixa, 5 milha de dólar? Ah, a gente dá um jeito e tal. Só que muita gente se esquece de que o Gabigol está sob efeito suspensivo de uma condenação de doping e há uma última instância a ser cumprida, que é na Corte Arbitral do Esporte, sem data marcada. Então, isso pode acontecer daqui uma semana, isso pode acontecer daqui 3 meses. Não há uma data marcada. Uma E condenação, como que Fragoso. essa data... Diga. Só para deixar claro, uma condenação num caso envolvendo comissão antidopagem, né? Porque ele não foi positivo no doping, né? Ah, Isso. sim, tá. É só para deixar claro, porque senão a galera corretamente. Ele está condenado por ter Não, desviado. não seguiu o protocolo para fazer os exames, né? Perfeito. Ele não está num caso de efeito suspensivo por ter sido acusado de doping positivo. E a outra coisa, a galera aqui, a gente vai aqui para tentar fazer o programa mas vem a galera que traz a informação errada também. O 7º jogo não pode mais. É aquele jogo que ele tem ainda para fazer, esse 6º jogo que eu imaginei que eles estivessem guardando para um momento que precisasse, já precisou e não utilizaram. Então talvez vão utilizar agora, quem sabe para um jogo de despedida. Não sei, um jogo de... Não sei. Mas pode ser, não sei.